embora, o Bruno falava todo instante pra gente, não preocupa com a chuva, não preocupa com a chuva. Mas a minha preocupação maior era a chuva. A previsão do tempo era certeza que ia chover. Não vai mudar as coisas para dar chuva, ninguém é feito de açúcar. Se chover, a gente passa os eventos para dentro dos espaços. Eu pedia pra Deus assim, que chova mais no finalzinho da tarde, porque aí todo mundo aproveitou todo dia. Porque tinham muitas atividades na área externa. Era a inauguração da quadra de areia, então tinha muita expectativa. Se chovesse, acho que o campus perderia um pouco dessa magia. Eu falo pra ele que tem cor. Oi, tá chovendo, gente. Tá começando a chover agora, você acredita? Bruno Dias Ferreira, eu sou professor e também atualmente diretor da escola aqui no Angra. Minha rotina é uma rotina de um dia muito cheio. Eu acordo todo dia por volta de 5h30 da manhã, trabalho um pouquinho em casa, que além de diretor eu sou síndico do meu prédio, então tem algumas coisinhas que eu tenho que resolver lá. Venho para a escola, chego por volta de 6, 6h20, 6h30. Intercalo a direção com as 12 aulas que eu ainda permaneço, no 6º e no 7º ano. Fico até normalmente 5h30, 6 horas, se não tiver nenhum atendimento posterior. Aí depois eu cuido um pouquinho também das minhas atribuições políticas na Câmara Municipal. Todas as terças a gente tem as reuniões, além disso tem os atendimentos do próprio gabinete que a gente precisa fazer. Bom, eu estou como vice-diretor da escola. Sempre nós estamos. São cargos passageiros. Pessoas vêm e vão. Minha vida começa numa segunda-feira, às 7 horas da manhã, aqui dentro do Colégio Anglo. Agora nas salas do 9º ano, do 8º, 1º ano, no 2º ano com empreendedorismo, no 3º ano com filosofia. Cada noite eu tenho algumas atividades que eu faço parte. Então, na segunda-feira eu frequento uma loja maçônica aqui em Pouso Alegre. E na terça-feira eu tô na Câmara Municipal, aí à noite tem a sessão da Câmara. A política aconteceu de uma forma natural, mas inesperada. Em 2016 eu recebi um convite, até foi o Adriano, que falou, por que você não se candidata a vereador? E aí numa brincadeira com ele, eu vou se você for meu assessor. A nossa vida é política, nosso dia a dia é político. Eu acho que uma criança, quando ela chora, é natural. Mas quando ela chora para chamar atenção, ela está fazendo política já. E aí eu fui, fiz uma campanha simples, barata, toda feita pela internet, em redes sociais. Fui eleito na época com uma quantidade grande de votos. O mais difícil, quando você precisa falar não para as pessoas. O grande erro da política é quando o político não sabe falar não. E aí isso leva ao caos, porque quem quer agradar todo mundo acaba desagradando todos, acaba levando a um tipo de atitude permissivista, acaba gerando uma séria consequência de, pela vontade de querer agradar, não prever situações futuras, não prever problemas futuros. Eu sempre fui dos bastidores na política, apoiei o Bruno, né, em tudo desde 2017. Só que ao mesmo tempo era muito legal fazer parte da política, porque a gente conhecia gente, ia para os movimentos e fazia as campanhas e tal. Não pretendo continuar como vereador, quero me dedicar à minha carreira agora também como diretor. Não também me furto de um dia, por exemplo, sair candidato. Talvez o ano que vem eu venha. Uma coisa eu posso te dar certeza, eu vou estar dentro de uma sala de aula. Para mim, planejamento é uma coisa extremamente séria, extremamente importante, extremamente relevante quando a gente trata do dinheiro público. Tem vereadores que pensam diferente de mim em muitos aspectos e nem por isso a gente perde
a cordialidade. Eu acho que essa é a grande sacada da política. A democracia, ela tem que ter espaços para que as pessoas tenham fala. O que a gente não pode é compactuar o preconceito, a gente não pode compactuar com o crime, a gente não pode compactuar com a má utilização do dinheiro público. Esse ponto são pontos que são valores. Valores você não discute, todo o restante é discutível. Agora, valores não tem jeito de discutir. Foi um negócio muito em erro e tentativa, porque eu tinha que, às vezes, pegar lá para entender direito tributário, que era uma coisa assim, até meio chata de entender, estudar e tal. E aí eu lembro que o Bruno passava, às vezes, algumas, no primeiro ano, em 2017, passava algumas madrugadas, cara, estudando mesmo lá na Câmara. As pessoas tentam corromper os vereadores e os homens públicos a todo momento, não somente os vereadores, os funcionários públicos, todo mundo passa por tentativas de pequena corrupção a todo momento. A política, ela não é uma profissão que ajuda os corruptos ou que ajuda a revelar corruptos. Ela mostra para a sociedade onde a corrupção se escancara. Mas nós temos corrupções no dia a dia. E não é que nós temos políticos corruptos, é que nós temos uma mentalidade como sociedade que ainda é extremamente corrompida e corrompível. Meu nome é Roberta, faz 11 anos que eu trabalho na FUVES. No último documentário, na época da pandemia, eu era assistente pedagógica, a Ana Cristina era coordenadora. Eu acredito que o que mudou de lá para cá foi só a questão da responsabilidade, porque eu tenho, né, a Ana Cristina como uma pessoa que me ensinou muito e eu sempre tinha a validação dela para todas as coisas, todas as decisões que eu fosse tomada. E a partir do dia 1º de agosto, isso mudou. Todas as minhas decisões têm que ser por mim mesma. Eu sou Wesley Vitor, cuido da comunicação aqui do Colégio Ângulo. Hoje em dia, o meu trabalho é mais focado nas redes sociais. Quando eu falo de comunicação, isso envolve basicamente tudo. Desde o outdoor, de um panfleto, de um cartaz que a gente for fazer, de uma campanha que a gente for elaborar. Eu sou Evandra e sou analista financeira do Colégio Vale do Sapucaí, Ângulo Pouso Alegre. A rotina administrativa, ela é muito dinâmica, né? E ela envolve muitos processos. Trabalho com processos internos administrativos e respondo também para os setores da FUVES relacionados ao meu serviço. Eu trabalho com a recepção de notas fiscais, conferências de notas fiscais, a gestão de contratos no sentido de solicitação, conferência de diversos fornecedores, inclusive do fornecedor principal nosso aqui no colégio, que é a Somos. Eu cheguei em 1998 e fiquei. Eu cuidava, a princípio, do atendimento, do setor de matrículas. Em 2010, eu assumi o administrativo financeiro e estou aqui. Eu já tinha sido anteriormente convidado, mas eu decidi que não era o momento, estava muito focado ainda nas questões do meu mandato, havia muitas coisas em cursos dentro do meu mandato e eu não senti que era o momento adequado naquela circunstância. E existem situações que você não tem como dizer não. Às vezes o desafio é tão grande que você se sente compelido a aceitar. Essa última vez eu não tinha mais o direito de negar o meu tempo, a minha dedicação a essa escola que já me deu muito. E aí eu decidi aceitar esse desafio. Mas não era uma coisa que eu torcia, que eu trabalhava para ser diretor. Não, não é isso. Mas também não é uma coisa que eu poderia recusar. Na época, quando me chamaram, me convidaram para ser vice-diretor, foi uma hora que eu desesperei.
Porque quando me nomearam, o primeiro cara que eu fui correr atrás eu fui na casa do Bruno. O vice-diretor, o Adriano, quando assumiu, acho que foi em maio, eu não estava sabendo. Ele me ligou e falou, olha, a presidência quer falar comigo. Eu falei, vai lá, ué, esse funcionário. Eu falei pro Bruno, os caras acabaram de me nomear, velho. O que eu faço? Tremendo. Que quando o Bruno tá na frente, eu tô só na assessoria. E eu gosto de estar nos bastidores, é legal, eu aprendi a gostar de estar em bastidor. Ele fala o que tem que fazer e eu faço. É fácil pra mim, entendeu? E ele falou, Bruno, eu fui nomeado vice-diretor. Eu estava conferindo algumas notas quando o Adriano chegou com o e-mail que ele recebeu dizendo da troca de direção. Eu fiquei um pouco assim, sem entender, porque pra mim estava tudo certo, sempre esteve. Numa sexta-feira, o professor Pitágoras pediu para que eu subisse na presidência da fundação. É um cargo de muito respeito, é uma confiança muito grande que as pessoas colocam para colocar você como vice-diretor, mas ao mesmo tempo é o medo da responsabilidade, sabe? Esse medo do peso mesmo do cargo, do fardo do cargo e tudo mais e tal. Eu não me vejo assim, não me vejo dessa forma, entendeu? Eu preciso dimensionar para você uma estrutura um pouco maior. Naquela época, FUVES, né, Fundação do Vale do Sapucaí, é a mantenedora, ela é a dona do dinheiro dessas 4 instituições. E essas 4 instituições, elas são sólidas e elas fornecem os recursos para que a FUVES possa fazer a melhor gestão possível em educação e do Hospital das Clínicas Samuel Libani. A gente precisa dessa instituição do ponto de vista educacional e precisamos muito dessa instituição, especialmente do ponto de vista do que ela fornece de serviço de saúde pública. Quando nós pensamos em hierarquia, em autoridade, a FUVES, ela representa tudo isso para nós. Ela é a que sustenta a escola e as decisões partem dessa mantenedora. Naquela época, para conhecer a fundação, era necessário fazer auditorias. Às vezes a gente vê a auditoria como uma palavra negativa, que a auditoria é quando pega erros. Na verdade, ela pega erros porque a gente não quer as coisas erradas, a gente quer as coisas da forma correta. E quando se levantou os números que o ângulo estava naquele momento, a conta não fechava. A fundação não tem uma visão lucrativa, ela é uma fundação. Mas espera aí, não é questão de lucro, é questão de não dar prejuízo. Ela é uma instituição pública, mas que tem que ter uma administração de forma privada, de forma eficiente. Com essa eficiência, ela muitas vezes gera mudanças. E é para agora. Espera aí, vai esperar o final do ano? Não, é agora. E às vezes, quando esse serviço não está contente, a FUVES puxa a orelha também. Nós começamos a rever alguns processos internos, alguns procedimentos de setor. Isso já despertou assim, o entendimento de que muitas das atividades, dos processos internos, eles seriam revistos. E havia necessidade realmente de que isso acontecesse. Por vezes, né, já havíamos sinalizado e, enfim, isso veio à tona pela necessidade da regulamentação da forma que as coisas aconteciam dentro da escola. Só lembro que eles queriam escolher alguém de dentro. Eles não queriam chamar alguém de fora para. Eu tinha inclusive uma viagem, já estava indo viajar de férias com a Thalita, quando recebi a ligação e me pediram para conversar. Porque até então eu achava até que a mudança da direção aconteceria no final do ano, né? Isso já estava mais ou menos sendo conversado nos corredores. Cara, foi ali perto da festa junina. Então a mudança veio junto com a festa junina, sabe? O senso de que era preciso organizar algumas coisas e que isso vinha sendo falado em sala dos professores. Os alunos vinham comentando algumas coisas que estavam os deixando infelizes com relação a resultados, com relação à cobrança, com relação à excelência. Essa questão em relação aos pais gerou um ruído. Não é possível que a política valha mais que o interesse dos alunos e dos pais que pagam a escola. Bela politicagem, isso sim, trocou a direção sem se preocupar com a opinião de pais e alunos. Preocupam-se tanto com os alunos, mas trocam a diretoria do ângulo, que sempre fez um excelente trabalho, sem ao menos consultar pais e os próprios alunos. Depois dessa festa junina, foi nos passada uma rasteira. E isso é o resultado de uma gestão onde a voz dos pais não é ouvida.
Bom, a decisão da troca da direção, ela é uma decisão gerencial. Não houve uma troca sucessiva da equipe gestora da escola, foi uma troca pontual da direção. E assim, é natural que as pessoas se assustem com qualquer mudança. Eu acho que o tempo tem mostrado que as mudanças, elas estão acontecendo para o bem. Isso não é demérito para a antiga direção da escola, muito pelo contrário, algumas dessas mudanças estão sendo possíveis porque foram iniciadas em gestões anteriores. A decisão dessa troca não foi uma decisão pautada exclusivamente em questões políticas, embora as questões políticas elas também sejam importantes numa instituição que é fundacional. Todos os comentários, eles são bem-vindos e eles vão ser respondidos com trabalho. Eu atendi aqui, deve ter sido uns 30 pais, assim, nos primeiros dias. Eu passei por algumas mudanças, 4 mudanças, se não me engano. Elas nunca partiram do nosso público direto, né? Mas sim da hierarquia institucional. Eu acho que é maior que eles. Não que eles não tenham voz e que não devam ser ouvidos, mas eu acho que algumas atitudes, né, algumas decisões não cabem a mim, não cabe a você, cabe à direção, né? Presidência, enfim. Medo às vezes é um bloqueio. As pessoas elas não conseguem imaginar o novo. Só que o novo sempre vem. Eu procuro não me envolver. Eu procuro não dar atenção para coisas que eu não sei que é verdade. Não vou dizer que não me atinja, porque todos nós somos seres humanos e tem hora que você fala assim, poxa vida, isso é uma mentira, por que estão falando, né? Mas aí você tem que ter uma maturidade para você não querer ouvir, não dar sequência naquilo. A gente não é um cubo de gelo. Então as questões pessoais elas nos afetam, né? Eu também sou de carne e osso, também choro. As pessoas falam, eu não aceitaria o seu trabalho por dinheiro nenhum. Eu falei, por dinheiro eu também não aceito. Não se trata de dinheiro, não se trata de poder. De verdade, assim, eu sinto muita segurança quando fala da mudança, principalmente no médio, porque foi a Robertinha que assumiu. Como amiga da Ana, eu sempre soube do desejo dela de se aposentar. Só que eu nunca queria que aquele momento chegasse. E não é que eu não estivesse preparada. Talvez eu não imaginasse que o Bruno fosse me colocar. Eu acreditei, né? Quando ele viesse para a direção, ele ia trazer uma equipe dele. Eu não me imaginava nesse momento como coordenadora. Foi uma surpresa para mim. No dia que me ligaram, eu fiquei várias vezes pensando, será que essa ligação realmente foi para mim, que é isso mesmo? Se eu falasse que eu não estava me preparando, eu estaria mentindo, porque eu sempre aprendi muito com a Ana Cristina. Porque quando muda a direção, muda o ponto de vista, né? Então eu teria que me adaptar e reaprender e aprender muitas coisas. Eu fiquei algumas noites sem dormir pensando no que poderia ser, né? Aí eu fiquei pensando, mas até o terceiro? Porque eu tinha muito receio em questão do terceiro ano. O processo ainda está em construção. Título, para mim, não é muito uma coisa que eu fico muito apegada, porque eu tô aqui para trabalhar e tô à disposição para aquilo que precisar. Hoje eu tenho coordenações que muitas vezes chegam para mim e falam, Bruno, eu tô com esse problema, como eu resolvo? O que eu respondo? O que você sugere? É dar autonomia, fazer com que as pessoas também pensem na solução dos problemas. Depois de algum tempo, muitas vezes as mesmas coordenações elas chegam, falam, olha Bruno, existe esse problema, eu posso resolver dessa maneira? E aí a gente vai olhar o macro e falar, olha, eu acho que você está no caminho certo, pode aplicar. Todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, alguma incerteza, ou eu paro para pensar, falo, nossa, poderia ser diferente, eu recorro ao Bruno. Quando nós não temos as respostas, a gente busca juntos para poder resolver. Eu tenho muita gratidão. É muito legal você ver que alguém confiou em você. Você tem a opção de escolher tanta gente e a pessoa te escolhe. Você fica feliz, né? Me escolheram, alguém confiou em mim. Haviam situações que eram urgentes e importantes, corrigir situações trabalhistas,
que abriam risco para a instituição. A gente precisava dar uma cara mais moderna para a escola, tornar a escola mais atrativa, não somente para os nossos alunos, para as nossas famílias também. A questão dos armários. Nós temos atas de reuniões de 20 anos atrás que já pediam a questão dos armários nos corredores. Não foi difícil de corrigir, foi relativamente simples. Mudamos calendário de provas, aplicação, dia, então foi tudo reformulado. A gente, às vezes, quebra um contrato de trabalho por incompatibilidade de interesses, mas mantém os amigos, né? Isso que é o mais importante. Algumas eu fiquei um pouco assustada, né? Fiquei um pouco chateada, porque são amigos. Cada um teve que tomar a sua decisão e foi difícil, mas são coisas que não cabem a mim. E são amigos que eu tenho e contato, 3 deles, assim, eu tô conversando, e tem outras coisas fora da escola também. A gente não quer ninguém obrigado ou infeliz aqui. Escola não é lugar para ter gente infeliz. Então a gente ajustou da forma mais digna possível, ficando bom para todas as partes. A mudança, eu acho que ela acontece em todos os lugares. Muitas das vezes não está no nosso alcance decidir alguma coisa ou não. Mas acho que cabe para todo mundo, já que vai ser feita uma mudança, esperar o melhor. Quando acontece uma mudança, atrás disso houve um planejamento, houve um estudo, houve uma estrutura. Muitas recordações boas do tempo que a gente passou junto, parceria, assim, eu e a Ana sempre tivemos um relacionamento maravilhoso. E ela foi uma das pessoas que sempre torceu para que quando ela saísse, eu ficasse no lugar dela. Não no lugar dela, né? Na função dela. Meu nome é Rosemary de Fátima Oliveira Carvalho. Eu estou na coordenação do Fundamental 2 aqui no Colégio Ângulo. Meu nome é Jussara e sou professora de língua portuguesa do Fundamental 2. Hoje eu trabalho com os 7º anos e sou hoje coordenadora pedagógica do ensino fundamental 1 no período da tarde. Eu moro em Borda da Mata, então eu venho de Borda muito cedo, chego aqui na escola já às 7 da manhã. Eu não tenho assim uma rotina praticamente do trabalho, não. Às vezes a gente mata um leão por dia, 2 leões, mas assim é muito prazeroso. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Tem o pessoal que trabalha comigo, então a gente busca sempre estar trabalhando em consonância uns com os outros, que só no olhar a gente já sabe, todos já sabem como que a gente vai trabalhando na formação desses alunos também. A todo momento a gente tem que ter um poder de decisão muito ágil, muito rápido. Eu tento lidar da melhor forma possível, porque não adianta, é muito rápido, é muito ágil, as coisas acontecendo a todo instante. Já fui coordenadora pedagógica também em outra escola, mas como coordenadora pedagógica eu cheguei no início do ano. Nós precisamos fazer algo grande como o Ângulo é. Foi uma loucura. Eu gosto muito de convenção. Qual que é a grande sacada das convenções? Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você agrada muito público distinto. Você une tribos, você une pessoas. Se a gente fizesse alguma coisa que tivesse a ver com o Ractal, assim, mas não é bem o Ractal, mas tivesse a ver com o Ractal. Então eu acho que a inspiração começou ali. A gente tinha muitos eventos que eram desligados uns dos outros. Então você tinha a oratória, você tinha os eventos esportivos, você tinha a mostra cultural, você tinha a feira de ciências, você tinha a feira de ciências do Fundamental 2. Tudo isso demandava o quê? Primeiro, vários eventos acontecendo em vários dias diferentes. Quando a gente botou no papel e falou, vamos fazer acontecer, aí a gente falou, meu Deus, está muito grande. E agora? Quem vai ficar responsável por tudo? Eu recebi uma mensagem da Vanus, da secretaria, o Bruno agendando uma reunião com as coordenações. Eu pensei que fosse uma reunião de pauta, de dia a dia, né, do andamento da escola, e o Bruno veio com a apresentação do projeto do Amplo XP. Em agosto, o Bruno me chamou na sala dele, junto lá estava o neném também, e ele falou que queria fazer um projeto muito bacana. É engraçado como que com o passar do tempo, de acordo com a gente foi estruturando as coisas, a gente viu a complexidade que era tudo isso. Porque nunca tinha sido feito. E acho que nunca tinha sido feito porque ninguém
tinha coragem de fazer. Quando eu fiquei sabendo como que ia ser isso aí, meu olho praticamente brilhava, porque é isso que eu gosto. A partir do momento que a gente gosta, acredita que vai dar certo, vai acontecer, a gente acaba transmitindo para o outro também. Ele colocou o mapa da escola na mesa, né, que a gente estava reunida. A sensação, será que nós vamos dar conta? E logo depois que ele terminou de falar com a gente, nós fomos depois falando no particular. Vocês entenderam? É isso mesmo? É isso que nós vamos fazer? Tudo aconteceu muito rápido. Embora tenha tido muito planejamento, o tempo não era tão grande. À medida que os desafios foram surgindo, eles tinham que ser executados ali, resolvidos, para que desse tempo de acontecer tudo. Muitas das solicitações, muitos dos contratos, muitos deles aconteceram no dia. Começou o desafio, primeiro, da identidade visual do evento, porque a gente tinha uma campanha de matrículas muito bonita, que é a campanha da Inteligência Ângulo. No dia seguinte, eu já comecei a conversar com os professores, porque a minha preocupação maior é uma coisa de qualidade, não é qualquer coisa. O Bruno Dias, como nosso diretor agora, passou a informação para a gente posteriormente, para que os professores se dividissem e fizesse o evento acontecer. Então nós separamos aí, se eu não me engano, 3 semanas para a gente fazer a elaboração. Então na primeira semana os meninos tiveram que fazer a elaboração do projeto. Teve minha supervisão do Guto, do Bruno e do Foz. Então teve dias aí da gente sair do laboratório 8 horas da noite. Como os alunos também, todos trabalharam. O desafio foi elaborar a feira, né? Esse foi um desafio, porque aqui no Ângulo nós nunca tivemos um evento dessa magnitude. Então eles foram os primeiros. Não foi bem aceito logo no começo. Teve projeto que já estava decidido para dezembro. Foi difícil, às vezes, a gente ter que puxar para essa data tão importante. Mas mesmo assim, conversando com o professor, colocando para ele que era possível sim a gente compactar um pouco e ele apresentar tão bem como ele fez todos os anos, né? Alguns professores tiveram resistência, eles queriam os eventos só deles. Depois eles viram que foi muito mais legal dessa forma, porque todo mundo viu o que ele tinha para apresentar. Foi uma loucura, então desse dia em diante, a minha cabeça não conseguiu parar de pensar mais. Comecei a conversar bastante com o Wesley. Eu lembro que combinou, né, eu, o Wesley, o Edson e o Neném, da gente se encontrar uma tarde para poder montar essa programação. Naquele dia surgiu a ideia de colocar um formulário para os professores preencherem, e aí nós começamos a entender o tamanho que seria o Ângulo XP. E aquela tarde que eu achava que a gente resolveria a programação em um dia, se estendeu por 20, 30 dias. Pra colocar na casa. É na frente, mas é ali naquele estacionamento, no mesmo lugar que você está pensando. É no Ticá. Vamos jogar no estacionamento de bicicleta? É onde é que se vai. Posso? Posso falar? Aqui, uma grade lateral. Gigantesca. Põe o estacionamento de bicicleta ali. Daí os alunos não precisam ir lá. Tem essa passarela. Tem um lugar para eles forem. Vai ficar bonita a grade. Interessante porque eles vão deixar a bicicleta aqui e vão estacionamento depois. E esse estacionamento, então, é aberto ao público. Este. Você pode até colocar estacionamento de bicicleta. Tá? Na grade. Não, ela não é obrigada a competir. Ela pode cantar e assistir 2 coisas. A única categoria que é obrigatória é a prova. As outras é livre escolha dos alunos. Pode competir em 10 e não assistir nenhum. Pode assistir 10. Eram reuniões diárias. Conciliar a rotina, tudo que a gente já tem do dia a dia, os compromissos que fazem parte da nossa agenda e adequar ali a todas as situações que nós fomos vivenciando, porque como era algo novo, era cada dia um desafio. Foi apertado porque eu tinha que conciliar com as questões também do que estava acontecendo no período da manhã, com as intercorrências, com as coisas dos alunos, com as notas, com os atendimentos.
Daquele dia em diante, a minha cabeça não parou de pensar um minuto. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer um real time, uma cobertura em tempo real do que estava acontecendo. Esse foi o desafio principal que eu coloquei ali. Eu vou juntar uma equipe para me ajudar no dia, porque na hora que aquele balão subir, as pessoas vão ver, vão ler ângulo, vão entrar na rede social e vão entender tudo que está acontecendo lá. Organizar evento, uma das coisas que dá muito trabalho é isso, né? A gente tem que organizar o evento e ainda calcular. Se chover, o que a gente vai fazer com o ritmo alternativo? Entendeu? Tô falando, não vai chover. Mas e se chover? Não, tem que calcular sim. 60% de chance de chover. Falaram, mas vocês têm que pensar só quando chegar, né? Quando faltar 15 dias. 60% de chance de chover é alto, cara. Você me manda esse vídeo, porque eu vou mandar pra Silvia, tá? O outro vídeo que você quer gravar? O outro vídeo a gente vai fazer no estúdio. Tá. É uma entrada solidária. E outro ponto importante é que a gente quer todo mundo aqui feliz e sorrindo. Sejam muito bem-vindos ao Anglo Experience. A gente chegou, começou a organizar os credenciamentos, abastecemos tudo o que precisava, os lugares, os espaços, os professores foram chegando, já organizando a sua sala, o pessoal da educação física chegando e já se organizando. Se tem um dia marcante na minha vida, foi aquele. Coração a mil, né? Estávamos preparados com aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, a emoção, né, de ver cada aluno chegar, cada família chegar e ver aquilo que nós tínhamos preparado. Fornecedor chegando, de truque, gerador, decoração. Eu fui em cada lugar para ver se cada professor já havia chegado, se ele já tinha tomado a iniciativa de estar atuando com a sua oficina, onde os alunos estavam. Estava em jogo 130 trabalhos, né? 130 projetos, então era muita coisa, influenciava tudo. Um dependia do outro. Professor que às vezes chegou atrasado, tudo acontece. Mas espera aí, a gente já chama um pouquinho, mas por quê? O que aconteceu que chegou atrasado? Sua oficina estava às 10, você tem que estar aqui pelo menos 9h30. Você chegou, os pais já tomaram conta da oficina, os alunos também, e você que ia coordenar, você não estava aqui. Era assim. Parte do credenciamento. O que a gente imaginou? A apresentação da criança estava marcada às 14 horas, ela chegava às 14 horas. Aqui não, chegou todo mundo às 9. Formou uma fila quilométrica na entrada. Todo mundo precisou ajudar ali no credenciamento, porque congestionou bastante. Quando a gente viu 9 horas da manhã, aquela fila que ninguém achando mais lugar para parar, eu falei, gente do céu. Aí o que a gente fez? A gente deslocou pessoas pro credenciamento, as professoras do infantil foram maravilhosas, do infantil, do Fundum, pegaram os envelopes, que elas já conheciam os alunos, já foram entregando ali na fila e o pessoal já credenciando e entrando mais rapidamente. Estava muito preocupado com isso, das pessoas não conseguirem assistir a cerimônia de abertura. A Mona Lisa, ela estava me falando se seria possível ocupar a área verde do ginásio para que o pessoal que estava do lado de fora entrasse. Convidamos o nosso diretor pedagógico e as autoridades presentes aqui simultaneamente para que possamos começar. O neném é exagerado em tudo. Então a gente fala, neném, uma apresentação de 15 minutos. Aí ele põe uma coisa de 1 hora. A ideia era fazer uma apresentação de 15 minutos. E acabou excedendo, ficou em meia hora. Só que começou a demorar, entendeu? E aí o Bruno já precisava cortar, porque já tinha que fazer outras atividades dos eventos. Eu falei assim, Bruno, natural, cara, vai atrasar, calma. E aí a gente fica pensando o quê? Bom, vai atrasar o restante. E aí a gente estava tentando organizar para conseguir segurar o início dos outros eventos para que as pessoas pudessem assistir a cerimônia de abertura inteirinha.
O Bruno é muito organizado, então se sair do tempo, das coisas dele, ele fica nervoso, entendeu? Eu falei, cara, espera, já vai acabar. Nem eu acreditei no primeiro momento que a gente ia ter um balão aqui. Nunca tinha visto um balão de verdade. Então, pra mim, aquilo não era palpável. Eu não sabia quanto custava, eu não sabia como que era, o espaço que precisava. A gente precisava achar os aniversariantes do dia. Todos os aniversariantes do dia podiam andar de balão. E algumas categorias que eram importantes para o evento, como empreendedorismo, elas tinham direito a andar no balão. Então eu estava ligando para achar essas pessoas ali naquele momento. A gente não sabia quantas vezes o balão ia subir e descer. Mas eu falei, gente, a gente precisa aproveitar agora que está funcionando para trazer essas pessoas aqui. E aí eu tava ligando pra Robertinha, pra Jussara, ó, vai atrás de fulano, que é aniversário dele. O balão aqui vai chamar muita atenção e a gente precisa disso. E sem falar do conteúdo, voltando ali pra rede social, o conteúdo que a gente vai gerar com aquilo. E o valor é um valor alto, está aproximadamente R$10 mil. O que gerou de repercussão, de alegria para as pessoas, pagou esse valor. Então eu tenho que dar os louros pro neném. Ele é exagerado, mas ele faz coisas muito legais. É um evento que gera gastos, cara. Não é um evento barato de ser feito. Mas ele foi muito mais barato por causa dessas barganhas que nós fizemos. O Angulo Experience custou aproximadamente para a escola R$30 mil, com tudo incluso. Ele ficou metade do valor que ficou a festa junina. Aliás, bem menos da metade. Foi trabalhoso. Falar, foi de boa? Não. A gente teve que chegar, organizar os laboratórios e teve hora que a gente teve que organizar o laboratório em 15 minutos, porque sai uma apresentação, a gente entrava a outra. A gente projetou 5 mil selinhos. A gente imprimiu 5 mil selinhos das credenciais. Eles esgotaram em 2 horas. No dia, a gente pensou em 4 mil, 5 mil adesivos e nós achamos que seria o suficiente. Então, a gente, ao longo do dia, precisou imprimir muito mais. A primeira informação é que a gente ia usar só a parte de baixo. Só que eram tantos projetos que acabou que a gente teve que fazer em todos os prédios e em todas as salas. Teve sala que a gente mudou no dia, que a gente iria fazer, aí não tinha ponto de internet, ou, por exemplo, o 3º ano. A professora notificou que precisaria tirar todas as carteiras. Para colocar eles nessa sala, ficaria muito longe para carregar, a logística seria muito difícil. Então, aí a gente mudou, fomos organizando. Faltava uma coisa, a Thalita tá operada, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui, vivenciando tudo isso junto comigo. Essa é a pena. Se tem uma coisa que eu lamento, mas eu também não tenho como mudar, é o fato da Thalita não estar aqui comigo no dia e cuidando das coisas maravilhosamente como ela podia estar, porque ela estava operada. E isso é uma coisa que eu lamento, e é um pouco doído. Mas não está no meu controle. Hoje existe toda uma responsa, sabe? De falar, pô, essa escola tem que acontecer e passa pela minha mão isso. Eu não sou o cara que vou fazer acontecer sozinho, nem quero, mas passa pela minha mão, sabe? Essas coisas todas que vão acontecer e que estão acontecendo. Cara, isso é fruto de um trabalho, né? Então eu acho que assim, a gente vai ver a colheita disso, sabe? O evento foi importante porque mostrou a qualidade do nosso ensino. Deu a oportunidade para os alunos fazer uma coisa que eles nunca fizeram na vida deles. Tivemos a oportunidade de mostrar para os demais que não são da escola como é a nossa escola. Eu acredito que foi um trabalho intenso, contínuo, para entregar para as famílias uma escola forte. Esse evento, ainda bem que a gente vai fazer ele mais vezes. Eu já falo com certeza. Ele marca um recomeço, ele marca uma nova escola moderna, inovadora, uma escola responsável, uma escola que não tem medo da inovação, que não tem medo do futuro. Esse eu acho que é o ponto principal. Se a gente não pensa num evento desse, é mostrar que a gente está parado no tempo. E acho que isso é bacana para mostrar que a escola está no mundo. Foi um marco, um divisor de águas da forma que ele foi trabalhado, dentro de limites, de controles internos, embora seja desafiador, existem momentos difíceis, tem hora que você fala, eu não vou dar conta disso, mas estar disposto faz toda a diferença. Isso te motiva a deitar às vezes muito tarde, levantar no outro dia e falar, eu vou vencer mais esse dia. A gente atraiu públicos de outras escolas,
A gente atrai o público que podem vir a ser alunos nossos, famílias que podem vir a ser famílias nossas. Porque isso também é negócio para a gente. A gente precisa de alunos para que a gente tenha os professores trabalhando, a direção trabalhando. A gente precisa. A razão de ser da escola são os alunos. Então, se não for equipe, não funciona. Falar que um só faz, não faz. Qualquer escola poderia fazer, mas não fez, cara. Enquanto eu puder estar ali, segurando as pontas, dando força, orientando, fazendo aquilo que eu sinto, que eu penso que é importante para eles, é necessário para essa idade, é eu fazer tudo aquilo que eu gosto. Isso tudo fez com que fosse realmente muito importante, que marcassem as vidas, não só dos nossos alunos, quanto as nossas enquanto profissionais. Eu me sinto realizada nessa escola. Sempre eu tive muito perto de direção, sempre eu tive muito perto de secretaria, sempre eu respirei o ambiente da escola, sempre estava em contraturno. E é muito legal o carinho que a gente recebe em troca disso. Porque quando eu era adolescente e eu estava na posição de aluno e a gente tinha esse carinho com as pessoas que trabalhavam lá, você não tinha noção de quanto isso era importante para eles até você virar para o outro lado. A escola, ela tem um barulho diferente. Nas férias, você não trabalha como você trabalha num dia letivo. Parece que falta alguma coisa. O que a gente quer? A gente quer que os alunos descubram o que de fato faz o coração deles bater. Para que eles façam isso com excelência e que eles não passem necessidade em razão disso. Que eles encontrem o momento que eles não gostariam que acabasse. Eu sou passageiro, o ângulo é permanente, a instituição é permanente. A instituição é muito maior do que eu. As coisas não acontecem só pela minha vontade. Eu lembro que nos primeiros meses, né, quando cheguei, as pessoas não me conheciam direito, só via quando eu ia tirar foto, as criancinhas já me retratavam como o tio da foto. Isso foi muito significativo para mim, porque, caramba, o meu trabalho tá ali, sabe? As pessoas estão vendo meu trabalho. Melhor ainda, elas estão gostando. Sabe o Wesley? Você não sabe, assim, o tanto que esse cara dedicou pra fazer esse evento do XP. Era 9h30 da noite e ele tava chorando, velho. Ele tava chorando. Eu tô emocionado agora, eu me emocionei agora aqui. Não de mim, mas eu emocionei de ver o cara chorando. Falar, putz, cara, olha o que nós fizemos desse evento, entendeu? Isso não tinha antes, sabe? Né? Então, assim, imagina o que nós vamos fazer pela frente. Entende? A gente vai... cara, tem muita coisa pela frente que vai acontecer, entendeu? E detalhe, só tá começando. Por amor mesmo. Por amor ao trabalho, por amor às pessoas que aqui estão, por amor aos alunos, principalmente. Por querer fazer sempre o melhor, mas não o melhor no sentido de grandeza, não o melhor que eu posso, o melhor que eu consigo. A cobrança comigo é muito grande. Cobro muito para que as coisas saiam e nunca nada esteve sobre o nosso controle. Às vezes a gente acha que está, mas nunca está, nunca esteve e nunca vai estar. Eu amo estar na escola. E estar fora de algumas salas de aula, por questão de tempo, me faz sofrer muito. Eu sofro muito. Às vezes eu entro em uma sala, às vezes para dar um recadinho, eu tenho que me segurar, porque dói. Eu tive uma grande professora, e a dona Claré, ela falava uma coisa muito importante. A gente não pode ter vergonha de ser boa na vida. Não ter vergonha de ser bom me fez tentar ser uma pessoa, uma profissional melhor. Os alunos são a melhor parte. É óbvio que meus filhos e minha companheira estão num grau de importância, mas a minha dedicação, e até eu tenho que pedir muitas desculpas para os meus filhos, para minha companheira, a minha dedicação maior é aos alunos. Quando eu estou na sala de aula, ali é o momento que eu não gostaria que acabasse. Acho que todos os dias, né, eu tenho a oportunidade de fazer a diferença, somar, contribuir na vida de alguém. E assim, a recíproca é verdadeira, porque os alunos, os professores, os colegas de trabalho também contribuem muito para a minha vida. Tenho uma formação familiar, uma família que sempre me apoiou, mesmo quando não concordou comigo, me apoiou. Tenho filhos maravilhosos que são compreensivos, com quem eu também tive conflitos ao longo da minha vida. Tenho uma companheira maravilhosa que briga comigo todo dia porque queria mais tempo meu na vida dela. Se uma coisa não é evidentemente impossível, como um balão sobre o céu da escola, ela pode ser feita.